Olá! Como prometido, eu tô trazendo para vocês hoje um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre o medo e a ansiedade. Nós falamos no webinário do dia 9, no webinário de lançamento do Sintonize Mulher, sobre o ciclo evolutivo do medo. Quem não assistiu, tem a oportunidade de assistir, porque esse vídeo tá gravado aqui no canal do YouTube, tá? Então, ali eu aprofundo um pouquinho sobre esse ciclo evolutivo do medo. Eu posso falar um pouco sobre isso para quem não assistiu, que é sobre os genes que nós carregamos, a nossa ancestralidade. O que nos manteve vivo até o momento foi o medo. Através do ciclo evolutivo, nós podemos falar que nós temos dois medos, tá? O medo limitante, que é o medo que me limita, ele não me permite fazer algo, ele me paralisa, eu tenho medo, né? Alguém que tenha medo de dirigir, né? Simplesmente trava e não consegue sair do lugar, engatar uma primeira. É um medo paralisante, limitador. E aí não tiro carteira e realmente entendo que essa é a melhor forma. Isso é um medo limitador. E existe o medo opressor, né? O medo opressor é aquele medo que eu preciso fazer uma prova, ele não me impede de fazer a prova, eu vou fazer. Mas até o dia da prova eu sofro e eu não consigo, em função desse medo de não passar, de me frustrar, de não ser bom o suficiente, eu acabo sofrendo e não conseguindo colocar todos os meus recursos e toda a minha potencialidade e energia para fazer a prova. Esse é o medo opressor. Tá? Então nós temos esses dois tipos de medo. O que eu venho trazer hoje, além do ciclo evolutivo que nós carregamos, né, na nossa carga genética lá de 100 mil anos atrás, pela busca pela sobrevivência, e isso faz parte da nossa história, eu trago para vocês hoje também, que é muito importante, que está aqui. São as regras primitivas do medo. As regras primitivas do medo, elas funcionam de que forma? E isso, hoje, eu falando, vocês vão conseguir trazer para a consciência, tá? Porque isso acontece de forma inconsciente. Primeiro, vamos deixar bem claro que não podemos e não devemos sentir culpa por ter medo. Eu tenho medo. Agora, como você lida com isso? Nós somos seres humanos. Eu já usei essa frase no outro vídeo que eu já ouvi num curso, que é: não se pode culpar uma figueira por dar figos. Faz parte dela isso, é da vida, da história dela. E nós também, o medo faz parte da nossa história. Agora, como você lida com isso é o mais importante. Como saber lidar com isso. O medo e a ansiedade nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, nessas regras primitivas do medo, você entende que o primeiro momento é de detectar o perigo. Eu gosto muito desse exemplo, que é o de falar em público. Cheguei, vou ter que falar em público agora e o medo começa, toca o alarme, né? É um alarme que toca. E esse alarme, ele faz com que eu comece a procurar e detectar aonde está perigo. Olha aí, alguém bocejou na plateia. Viu só? Achei. Reforçou esse meu medo. Eu não sou bom nisso mesmo. Já achei algo que realmente afirma isso que eu tô pensando e criando aqui, tá? Achei alguém bocejando, achei alguém de braço cruzado e... Gente, a pessoa tá bocejando, ela pode não ter dormido aquela noite, não quer dizer que ela não gostou do que eu tô falando. A pessoa tá de braço cruzado porque é a maneira mais confortável para ela sentar.
E ela tá prestando atenção. Mas eu começo a procurar coisas que afirmem isso. A segunda regra é catástrofe. Eu começo a criar uma catástrofe. E isso, o nosso medo é criativo, e muito criativo. Lembra o exemplo do slackline, que eu tô andando naquela fita a 80 centímetros do chão? Isso é real. Mas para quem tem medo, aqueles 80 centímetros são um penhasco. E esse penhasco é o quê? A catástrofe que eu crio. E essa catástrofe que eu crio, ela começa a cada vez aumentar mais aqui na minha cabecinha. Né? Como eu disse, o medo ele é criativo. E eu crio um viés negativo do eu não sou bom nisso mesmo. Eu não nasci para isso. Isso não é para mim. Eu começo a criar isso. E esse viés negativo, essa narrativa negativa, ela vai ficando cada vez mais potencializada. A partir daí, vem uma próxima regra, que é a necessidade de controlar, a tentativa de controlar. Eu tô aqui, né? E vi que alguém bocejou na plateia e já, ó, não estão gostando, viu? Aí eu crio uma catástrofe, viu só? Eu não sou boa nisso mesmo, é melhor eu parar e desistir, porque não é pra mim isso. A pessoa não tá gostando, as pessoas não estão gostando. Eu vi alguém bocejar. E aí eu começo a criar isso, né? Detectei o perigo, criei a catástrofe, isso tudo é muito rápido, tá? E na tentativa de controlar, eu começo a fazer o quê? Eu começo eu vou mudar o meu discurso, eu vou de repente começar a ser mais engraçada, eu vou mudar meus transjeitos, para tentar ver se melhorar, para ver se eu agrado. E nessa tentativa de controlar, eu começo a criar padrões e agir estranho, que reflete no outro. As pessoas começam a achar, mas o que está acontecendo? Ela está estranha, mudou a voz, tá? Começo a falar, né? Uma outra coisa. O que acontece? Realmente, eu afirmo mais, reafirmo mais ainda. Aí realmente as pessoas começam a achar estranho o que está acontecendo. E eu digo, viu só? Eu não sou boa nisso mesmo. Esse exemplo que eu gosto de trazer nesse momento é sobre o bonsai. O bonsai poderia ser uma árvore, né? Grande, com frutos, mas nós podamos essa árvorezinha para que ela não cresça. E é isso que acontece nesse momento. Você começa a se podar para não expandir as suas habilidades e seus talentos. Você começa a se podar e não ver o potencial todo que você tem, talvez de ir muito bem numa prova, de passar num concurso, de tirar sua carteira de motorista, de ter um relacionamento extremamente feliz e saudável com a pessoa amada, porque você começa a se podar. Isso não é para mim. Eu não vou ser feliz, eu não posso isso. Nessa tentativa de controle. E depois nós temos a próxima regra, é a fuga. O que é a fuga? Eu saio desse ambiente que eu tô lá tentando controlar, né? Que é o falar em público, tem alguém bocejando, eu crio aquela catástrofe toda, eu tento controlar, aquela sensação aumenta no meu corpo, o que eu faço? Saí do ambiente, acabou, né? A apresentação do trabalho, a palestra que eu tinha que dar, o que eu sinto? Alívio. Opa, viu só? Eu não posso me aproximar disso, porque isso gera toda essa sensação no meu corpo, essa carga negativa, eu fico mal, eu sinto, chega a ser físico, respiração, eu fico ansiosa, e eu faço o quê? Eu fujo. Ou seja, eu não realizo os meus objetivos, eu não tiro a minha carteira de motorista, eu não almejo mais o cargo que eu queria, eu não me torno uma escritora de sucesso pelo medo da rejeição, eu não tenho aquele relacionamento que eu gostaria pelo medo de não ser amada, de não ser correspondida, eu não vou dar a palestra ou apresentar um trabalho, eu conseguir aquele cargo pelo medo da exposição. Eu fujo desses ambientes.
uma forma de eu me proteger. Isso é um ciclo. Esse ciclo, ele vem o medo. Você pega o medo que você quiser colocar aqui, o de falar em público, o de fazer uma prova, o de dirigir, o de ter um relacionamento, de amar. Você vai pegar o medo que você tiver aqui, tá? Que você queira colocar, que encaixe para você. E esse ciclo, ele funciona de que forma? Eu detecto o perigo. Quando eu detecto o perigo, eu crio uma catástrofe. Depois que eu crio a catástrofe, eu tento controlar isso. Eu tento controlar o incontrolável. E depois eu parto para a fuga, que vem a sensação de alívio. E isso é um ciclo. E a sensação é aumentar cada vez mais. De que forma a gente faz agora para solucionar isso? Porque isso existe. Nós temos que quebrar esse ciclo. Esse ciclo, ele precisa ser quebrado. E de que forma você quebra esse ciclo? Através de reprogramação mental, através de novas narrativas. A gente consegue quebrar esse ciclo. Eu faço isso nos meus atendimentos, eu faço isso no processo que a gente teve do Sintonize 21 dias e nesse novo processo que está saindo agora, que é o Sintonize Mulher. São padrões novos de reprogramação para formar novas narrativas e quebrar esse ciclo. Isso eu tô falando pro medo, né? Mas a gente trabalha com vários ciclos e de outras várias formas, né? Tanto no atendimento, no consultório, quanto em processos de autoconhecimento, com reprogramação mental. Para quê? Para que a gente consiga, através de um rompimento desse ciclo aqui, dessas regras, que você forme novos padrões de pensamento e com isso novos comportamentos. Ok? Quer ver como vai ficar mais simples? De que forma eu transformo agora essas regras e eu quebro isso, tá? Vamos imaginar que aqui, na hora que eu detecto o perigo, o que eu posso fazer quando eu detecto o perigo? Eu vou trazer isso para o real. Isso agora nós estamos trazendo para nível consciente, tá? Eu trago isso para o real. Tem um exercício ótimo para fazer, né? Que é a visão 2-2-2. Coloquei aqui, visão 2-2-2. Como você faz isso? Para cada 2 pensamentos negativos que você teve na hora que detectou o perigo. Por exemplo, vou falar em público agora e as pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, eu não vou agradar, né? Eu não vou conseguir agradar, as pessoas não vão gostar, eu não sou boa nisso. Veio pensamentos negativos. Para cada 2 pensamentos negativos, você vai colocar 2 pensamentos neutros naquele momento. O que é o pensamento neutro? O pensamento neutro é algo que não tem nada a ver com aquele momento e com isso que você está vivendo e está sentindo. Eu vou pensar no supermercado que eu tenho que ir mais tarde, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, o que eu vou jantar hoje. Eu vou ligar para aquela minha amiga, vou convidar ela para ir ao cinema, me lembrei que eu tenho que separar um casaco. Você vai pensar 2 coisas completamente diferentes e neutras. Para quê? É justamente para neutralizar essa energia, tá? E depois, 2 pensamentos positivos. Usa a criatividade para coisas boas, não para o negativo. A energia é a mesma, né? O que pode acontecer de bom? Pode acontecer que as pessoas vão amar a minha palestra, eu vou ser reconhecida nessa palestra e aplaudida de pé. Opa! Experimenta. Experimenta pegar esse exercício da visão 2-2-2 e leva isso para o seu medo. Detectou 2 pensamentos negativos, 2 neutros e 2 positivos. Experimenta,
Depois me conta, coloca aí nos comentários. A segunda regra é a catástrofe. Como é que eu faço para quebrar a catástrofe? Eu vou normalizar as consequências. Como que eu normalizo as consequências? Da seguinte forma. Quando vem o viés negativo, que eu sou ruim nisso mesmo, eu não sou boa para nada, realmente eu não vou dar certo, eu não sou digno, o alarme toca e eu crio aquilo, né? Lembra da criatividade, né? E eu crio aquilo que é um absurdo. Eu não nasci para isso, né? Minha vida acabou agora. O alarme tocou. Lembra que esse alarme é só um pensamento. E o que eu faço com esse alarme nesse momento? Um exercício ótimo é com o outro. Eu pego isso e coloco como se isso estivesse acontecendo, essa pessoa, uma terceira pessoa lidando com essa situação. Então eu vou imaginar uma outra pessoa. O medo é, nesse momento, de dirigir. Detectei o perigo e criei uma catástrofe, né? Aí todo mundo buzinando, gritando, né? Sai daí, não sabe dirigir, aquelas coisas horríveis que dizem, né? Imagina e coloca nesse lugar uma terceira pessoa. Como essa pessoa ia lidar com isso? Ela ia respirar com calma, ia desligar o carro, ligar. Você tira a carga emocional colocando uma terceira pessoa. Então, seja a situação que for, como uma terceira pessoa lidaria com essa situação? Isso é com o outro. Isso ajuda a tirar a carga emocional. Gente, tem muitos exercícios, muita dinâmica, para cada um deles tem muitas. Eu não teria tempo hábil para passar todas aqui para vocês. Eu tô dando alguns exemplos que podem ser feitos e que são rápidos de fazer. Claro que em consultório e nos processos que eu faço, eu vou mais a fundo, tá? Mas vocês já conseguem entender e o mais importante é que tem formas de resolver isso, ok? Depois da catástrofe e eu tentar normalizar, fazendo esse exercício com o outro, surge imediatamente a necessidade de controlar. Como que eu faço? Eu abandono a necessidade de controlar trabalhando com duas palavrinhas. Melhor possível. Como isso? É muito fácil tu dizer para abandonar a necessidade de controle. Não é fácil, mas é simples. Por exemplo, está nas suas mãos se você vai passar no concurso ou não? Não. Está nas suas mãos estudar e fazer o melhor possível. Isso sim. Agora, se você vai passar ou não está nas suas mãos. Está nas suas mãos se a outra pessoa que você tanto ama te ama muito e vai passar o resto da vida com você? Se esse relacionamento vai dar certo, está nas suas mãos? Não. Está nas suas mãos fazer o melhor possível para você e para essa relação. E para o outro, né? Mas não está na sua mão se esse relacionamento vai dar certo. E como que eu abandono, então, essa necessidade de controle? É entender o que está nas suas mãos fazer e fazer o melhor possível. O que não está nas suas mãos é entregar. É a entrega, é o risco assumido. Eu tenho que correr o risco. Isso é o risco assumido. Eu corro o risco de passar ou não. Eu corro o risco desse relacionamento dar certo ou não. Isso é risco assumido. Se você vai passar no vestibular. É olhar para a incerteza. Tem um autor que trabalha muito sobre isso. Eu não vou me lembrar agora. Mas o olhar para a incerteza faz com que você... Como se você estivesse olhando para uma medusa. Você paralisa. E quando nós olhamos para a incerteza, tem algo muito importante que é o ser humano, ele consegue lidar com algumas incertezas. Mas as incertezas que são a níveis sociais, status e emocionais, o ser humano não consegue lidar.
Eu consigo lidar com a incerteza se com o que eu vou comer vai me fazer mal ou não. Ok, beleza. Agora, o medo biológico, eu não consigo lidar com a incerteza social da rejeição, se eu vou ser aceito ou não. Isso o ser humano não consegue lidar. É bem mais difícil. Então, tem estudos científicos sobre isso, tá? Então, esse risco, ele tem que ser assumido, se vai dar certo ou não, se eu vou passar ou não. E aí eu abandono a necessidade de controle. E as coisas ficam muito mais leves. Como que eu posso fazer isso? Existem exercícios para isso, tá? A filosofia do yoga traz muito isso. O mindfulness traz muito, né? Eu tenho especialização em mindfulness e trabalhei muito isso. E posso dizer para vocês que hoje eu tenho uma vida muito mais plena porque eu parei de tentar controlar. Então, esse ganho para mim foi, assim, essencial. A meditação, a leitura de um livro, O Poder do Agora é um livro maravilhoso. Então, tem muitas ferramentas que eu ensino para as minhas alunas, para minhas pacientes. Por quê? Porque está nas suas mãos fazer. O que não está nas suas mãos, entrega. Ok? Vamos adiante. A próxima regra é a fuga, né? Lembra que a gente falou que eu evito, né? Saio daquele ambiente e relaxo. O que você vai fazer nesse momento? Você vai encarar a fuga como um desafio. Você vai encarar a fuga como uma forma treinável de ser ainda melhor. Isso faz com que eu pegue o meu material que eu preciso estudar e em vez de eu desistir de fazer a prova e sentir a sensação de alívio, e é boa, ok, é uma sensação maravilhosa, eu vou pegar o meu material e eu vou focar e vou encarar como um desafio. Isso é muito claro no estoicismo. O estoicismo é uma filosofia, tá? Que lá de Atenas, que trabalha muito a visão do ser humano dele ser melhor a cada dia. Existem muitos exercícios que são baseados no estoicismo, tá? A gente posso um dia ir mais a fundo nessa filosofia, mas hoje o mais importante é você saber isso, que essa filosofia, ela é baseada nisso, né? Os estoicos trabalham dessa forma, de que forma eu posso ser melhor a cada dia. Essa é a grande base, né? Você consegue mostrar para eles, né? Você consegue mostrar através dos seus, não só pensamentos, mas dos seus comportamentos, como você realmente é. Tá? Abri um parênteses aí para falar sobre estoicismo, né? Então, você vai evitar a fuga fazendo uma superação através de um desafio, através de treino. Isso tudo que eu tô falando para vocês aqui é baseado num livro do Robert Leahy, tá? Que é Livre-se da Ansiedade. É com foco na terapia cognitivo-comportamental. O que é importante eu trazer para vocês hoje, né? Eu disse que eu ia ir um pouquinho mais a fundo. A gente trabalhou o ciclo evolutivo do medo. Você conseguiu entender sobre o medo primitivo, sobre a história de João e Pedro, lá no vídeo, né, do dia 9. Você conseguiu entender hoje as regras que formam o ciclo do medo, que é detectar perigo, catástrofe, tentativa de controlar e fuga, que gera o alívio. E eu entro nesse ciclo. E você aprendeu então e entendeu que a melhor forma e melhor eu te diria que hoje eu vejo para mim como essencial e única é quebrar, é romper esse ciclo. E de que forma você rompe esse ciclo? Através da reprogramação mental. Você rompe esse ciclo formando novas narrativas e construindo novos caminhos neurais através do real, do normalizar a consequência, do abandonar a necessidade de controle
e do desafio e treino. E para cada um desses existem muitas ferramentas. Para cada um desses existem muitas formas de reprogramar a sua mente. O medo, ele não é um limitador. Ok? Entenda isso. O medo existe, ok? E tá tudo bem com isso. Todos nós já sentimos medo. Agora, o importante é a forma como você vai lidar. E o que eu quero te trazer hoje é que você não está sozinha. Você tem como resolver isso. Eu, por muitas vezes, me vi, e agora? Como que eu faço para vencer isso? Eu tô te trazendo isso hoje. Eu tô aqui, como eu já disse outras vezes, segurando na tua mão. Porque eu já passei por isso. E eu posso te ajudar. Só que quando você quer, você realmente tem que saber isso. Eu quero vencer o medo. Eu quero vencer a ansiedade. Eu quero trabalhar isso em mim. Eu quero entender isso. Esse querer, ele tem que partir de você. E aí, tá tudo bem. Você vai aprender a lidar com ele. O medo existe, ok, mas ele não te limita. Ele não te impede de realizar as coisas que você deseja. Você consegue chegar num equilíbrio. Isso é o mais importante. E é através do autoconhecimento. Por isso que eu digo, o autoconhecimento liberta. O autoconhecimento, ele nos liberta, porque ele nos dá o poder. Quando eu digo que o poder, o seu poder, o meu poder, o poder feminino, ele está no autoconhecimento. Porque você aprende a se conhecer. Isso que eu tô te dizendo não é só sobre o medo. Hoje eu trouxe sobre o medo, mas sobre muitas outras dores que nós carregamos. Então, o que eu quero te trazer hoje aqui é que tá tudo bem sentir medo, que você entenda de onde vem e que você entenda que existe um ciclo e que esse ciclo pode ser quebrado. Ele pode ser quebrado através da reprogramação mental, através do autoconhecimento, através de técnicas de mindfulness, através de técnicas de meditação, através da filosofia do yoga, através de vários processos de reprogramação mental, com PNL. Então, existem muitas formas, com hipnose, existem muitas formas, tá? De você lidar. Ache a sua forma. Mas não fique parada. Ok? Hoje é o que eu tenho para trazer para você. Te espero no próximo vídeo e lembre-se sempre. Primeiro, aprender a lidar com as incertezas é um fator importante, tá? E outro fator importante, autoconhecimento. Traz isso para a tua vida. Autoconhecimento é um caminho sem fim. Quanto mais você aprende a se conhecer, mais você quer. E você descobre tanta coisa linda aí dentro. Vem comigo nesse caminho. Um grande beijo e até o próximo vídeo.